Olá, pessoal! Olá, pessoal. A gente estava conversando aqui hoje sobre um assunto muito sério e como é importante falar disso e é importante passar a mensagem de um jeito claro. Eu pedi João Paulo para falar aqui um pouco do que a gente está conversando, porque português não é minha língua nativa e eu poderia ter um pouco de dificuldades para me expressar de uma forma clara. Essas últimas semanas têm sido complicadas para a gente aqui na Europa, no Brasil, no mundo todo. A gente vem tendo muito cuidado para tratar desse assunto aqui, porque requer muita responsabilidade. É um assunto delicado que dependendo da mensagem que você transmite, pode ter um efeito A, B, C. Mas agora a gente se sente na obrigação de falar sobre isso. E o que a gente vem acompanhando é que a coisa está ficando sim muito séria. E é muito importante a gente falar isso de uma maneira bem realista e se for alarmista e se for criar uma tensão, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta nesse tipo de situação. A maioria das notícias que a gente tem visto diz que as pessoas mais jovens ou as pessoas que são mais saudáveis, que o risco é muito pequeno e que o problema não é só as pessoas idosas ou as pessoas que já têm alguma coisa crônica. Aqui na Europa já está tendo casos de pessoas idosas que não têm mais leito hospitalar para elas, não tem aparelhos para auxiliar na respiração. Então os médicos estão tendo que escolher quem vai viver e quem não vai viver. Não tem para todo mundo, que está sendo consequência justamente dessa mentalidade da gente pensar que não é algo tão perigoso, então a gente não precisa se prevenir tanto. E o que está acontecendo é que a responsabilidade de contornar isso está caindo mais na mão das pessoas mais jovens do que do governo de uma forma geral. Aqui as fronteiras já estão se fechando, aqui várias medidas estão sendo tomadas. A Polônia já fechou as fronteiras, se eu não me engano a Espanha agora também. E a Alemanha está caminhando para isso, já não está tendo aula. Mas o que está acontecendo? Eu vi uma notícia hoje que foi assim, assustadora. Em Portugal, muitos jovens, vendo que as passagens estão mais baratas, e eles agora não estão tendo aula, eles estão viajando. Eles estão falando assim, vamos aproveitar que está baixo e vamos viajar. E isso eu estou falando de Portugal, que é um país com uma população pequena. E agora a gente está pensando no Brasil que o fluxo de pessoas nas ruas é muito maior, a interação social é muito maior. E a gente sabe que no Brasil, para que os protocolos comecem a funcionar, querendo ou não, demora muito mais do que aqui. É mais difícil colocar em prática protocolos de segurança, protocolos de cuidados do que aqui. Então, você imagina, se aqui está acontecendo isso e por conta disso a Itália chegou no estado que chegou, você imagina no Brasil. Chegou no ponto que os jovens agora têm a responsabilidade de determinar qual o desfecho vai ter essa situação que é sim alarmante. Não tem leito suficiente. Para vocês terem uma ideia, no Japão, se o site que eu vi estava correto, parece que o Japão é o país que oferece mais leitos em termos de porcentagem à população. E lá eles têm 1%. Ou seja, se todo mundo passar mal ao mesmo tempo, eles conseguem atender a 1% da população total do país. Você imagina no Brasil, se todos os idosos contraírem essa doença, como é que vão ser atendidas essas pessoas? Se aqui eles estão, na Europa, né, que tem um atendimento melhor, eles estão tendo que escolher quem vai viver e quem não vai, quando isso começar a explodir no Brasil, o que vai acontecer? E para a gente tentar entender a situação real, vamos imaginar que todos os hospitais no Brasil, em todos os países, eles disponibilizem todos os leitos para as pessoas que venham adquirir essa doença. Tá, e as outras pessoas? E quem tiver um infarto, quem tiver um acidente? A gente não, aquele vídeo que a gente gravou foi um vídeo assim que ele estava dessituado com a realidade. E esse vídeo foi gravado 5 dias atrás. A evolução a cada dia é grave. Ela vem aumentando numa proporção muito grande. As pessoas que são jovens, elas não estão levando em consideração as outras pessoas do lado deles, até as pessoas que são importantes para eles, porque eles
simplesmente não estão vendo como que a situação está sendo grave nesse sentido. A maioria das pessoas no início estava tendo uma percepção muito parecida, porque não parecia ser uma doença muito grave, até porque os dados ainda não estavam muito claros para a gente, população comum. Mas à medida que as coisas foram avançando, a gente foi entendendo o que estava acontecendo. E a gente sabe que as pessoas não fazem isso por negligência, ou não fazem isso sei lá, por egoísmo, mas talvez por não entender a dimensão real disso. Tenho certeza que se a pessoa souber exatamente o que está acontecendo, ela não vai querer que o pai, que a mãe, o avô, a avó sofra alguma coisa. Mas talvez por não ter muita percepção do que está acontecendo. Essa coisa de Portugal ela foi bem emblemática, porque a gente tem visto que não foi só lá. Isso está acontecendo de uma forma geral. Se eu não me engano, até na Polônia também, não sei se foi o governador, alguém disse que quarentena não é férias, porque as pessoas, as escolas foram fechadas, então o que os jovens e adolescentes começaram a fazer? Não tem aula? Então vamos sair, vamos nos divertir. Então não adianta, né? A escola está fechada e você ir para a rua e ficar aglomerado. O que motivou a gente a fazer esse vídeo? Eu não sei se eu estou sendo repetitivo, mas é uma coisa que é preocupante e a gente tem que fazer esse vídeo sim. Seja ele alarmante ou não, vai ele causar uma histeria ou não, mas a gente assume até a responsabilidade de entender que isso é importante sim. Vai caber agora ao jovem, ao adolescente, às pessoas mais saudáveis, a responsabilidade do desfecho do que vai acontecer. Então assim, se eu tenho que sair de casa, que seja por algo que de fato é uma emergência, ou né, tem pessoas que têm que trabalhar, não tem jeito, mas fora isso, pensa bem, eu posso contribuir para que uma pessoa não morra. Isso é concreto e é diretamente. Se eu higienizar bem as minhas mãos, ok, já estou fazendo uma parte. Mas se eu estou dentro de casa, não preciso sair, se o meu chefe me liberou ou alguma outra situação, eu vou ficar dentro de casa. Porque não é brincadeira. Entendam isso como alarmante ou não, mas é só entrar em sites e pesquisar a quantidade de leitos que tem em cada país e aonde que já está a curva de pessoas infectadas. Se continuar nesse crescente, não tem, sabe, tá me faltando até as palavras, porque o que a gente tem visto é algo que chega a ser absurdo, como que as pessoas não estão entendendo a gravidade disso. Então, jovem, pessoas saudáveis, ficar dentro de casa. Bora assistir Netflix, quem não tiver que trabalhar, quem só está estudando, e não vai morrer por ficar dentro de casa. É entender a seriedade. Pensa antigamente, né, jovens e adolescentes que iam para a guerra para defender o seu país, né? Pessoas da Inglaterra, da França que lutaram para proteger a sua família, a sua pátria, e comparado a isso, o que é ficar dentro de casa porque tô chateado? Não cabe isso. Desculpa a forma que eu tô falando, mas as coisas que a gente leu são assim, é indignante. É indignante. Quanto menos vezes eu sair de casa, maior a chance de eu não contaminar outras pessoas, maior a chance de eu não me contaminar e maior a chance de eu não contaminar as pessoas dentro da minha casa. E temos que pensar também, se o governo anunciou quarentena no país, não é porque vai ser divertido para que eles querem pausa ou algo assim. Se eles fazem isso é porque de fato a situação exige isso, porque isso é conectado com várias perdas até para o país, né? Eles não queriam quarentena, várias coisas vão estar agora paradas, o país vai perder dinheiro. Se ele está fazendo isso é porque tem um porquê e a gente tem que fazer nossa parte mesmo, porque senão isso vai durar muito mais tempo e vai ter cada vez mais mortes. E é bom você ter falado isso, porque outra coisa que tem atrapalhado a conter isso é justamente falas atravessadas. É o pessoal da teoria da conspiração que fala, isso aí é coisa do governo para ganhar dinheiro, isso aí é o pessoal que não sei o que está querendo ganhar dinheiro com a bolsa. E ainda que seja isso, a gente vai arriscar
O problema é que quando começa a gente a tentar a ficar criando formulações do que pode ser, o que não é, a coisa está avançando. Entendeu? Tipo assim, isso aí não é nada não, isso é o governo de tal país que está fazendo isso para ganhar dinheiro nas ações, que não sei o quê. Ok, mas está avançando. Tem gente morrendo de verdade. Isso aí não é teoria da conspiração, não é número inventado. E a gente tem visto aqui na Europa vários jovens saindo, não levando a sério, e a coisa está aumentando. A gente ouviu falar que na Polônia, acho que em alguns lugares vai ter até multa para quem descumprir isso. Essa parte eu não sei se é verdade, a gente ouviu falar. Mas de dados que a gente tem visto alguns países já estão entrando em quarentena, já estão fechando, e a proporção que isso vai aumentando, certos lugares já estão dizendo para as pessoas não saírem às ruas. E eu vou repetir isso, a gente está falando de Europa. Aqui é menos populoso, aqui é muito mais fácil de você conseguir conter as pessoas, de conseguir criar esses protocolos para organizar. No Brasil, a gente sabe como é muito populoso, muitas pessoas não recebem informação, muitas pessoas não levam isso a sério. Eu vi comentários que o pessoal agora, ontem, já estava saindo para festas, que não está tendo... A maioria das pessoas não está se preocupando com isso. E eu tenho certeza que todas elas têm familiares idosos. Já que a gente tem esse canal, talvez agora seja um dos momentos que ele vai ter mais... Ele vai servir para alguma coisa. Porque até então é uma coisa mais de entretenimento. A gente tem que falar. Tem que ser dito. A coisa está séria sim e vai ficar ainda mais séria. No Brasil, daqui a pouco vai esfriar. Daqui a pouco chega aí o outono, depois inverno. E essa doença está começando agora. Quando esfriar, é janela de ônibus fechado, é o pessoal se aglomerando em lugares. Shoppings, a gente sabe que no Brasil tem essa cultura de ir para shopping. Não sei se já estão fechados, tomara que já estejam. Sabe que aquela coisa que a gente sempre fala no Brasil, que já é sabido por todos nós? O pessoal joga o lixo no chão, depois chove, vem a enchente, e a enchente traz de volta o lixo e várias outras coisas mais. E a gente brasileiro, a gente tem disso. Ok, eu sou jovem, não estou me importando com o que vai acontecer com as pessoas porque eu já estou saudável. Ok, beleza. Vou sair, vou me encontrar com os amigos, vou passar para as pessoas mais idosas. Mas aí quando o leito estiver cheio lá, e se acontecer alguma coisa comigo, sei lá, eu tiver um acidente, acontecer alguma coisa, beleza, chegou a conta de volta. E a gente está errando e ficar comparando com outras doenças. A dengue mata mais, o sarampo mata mais. Ok. Mas espera aí, nessa proporção do que está acontecendo a nível mundial e a escalada que está tendo, é outra situação. A gente não pode ficar criando essas analogias, porque essas analogias, a única coisa que elas fazem é dar uma falsa sensação de segurança. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha é conhecida por ser um país que consegue lidar bem com esse tipo de situações. As escolas foram fechadas, já estão fechando várias coisas. Mas olha, hoje está tendo eleição aqui. E o pessoal está indo votar. Entende? Isso faz a gente ver que a gente não pode deixar na mão do Estado o papel de proteger a gente. Porque qual é a lógica de você fechar a escola, fechar espaços públicos e colocar uma eleição? Aqui, ó, nessa igreja que está tendo aqui, está tendo uma eleição para a cidade aqui, para eleger o pessoal da cidade. E estava todo mundo aglomerado lá. E aí a Alemanha, que é um país que tem essa preocupação, não faz sentido. Nesse caso, a população vai fazer toda a diferença mesmo. E assim, a gente já foi jovem, a gente sabe que o jovem ele não consegue ter essa percepção tão clara das coisas. É uma mentalidade diferente, a gente entende isso, mas é importante divulgar para o jovem. A gente sabe também que quando a gente é jovem, a gente tem uma noção clara do que está acontecendo, e talvez seja esse o ponto, e dizer, olha, se você ficar saindo, vai acontecer isso. Sabe, quando a pessoa sabe exatamente o que vai acontecer, a percepção da pessoa muda. Esse vídeo foi... dos propósitos dele é trazer essa percepção. Ainda que o que a gente esteja dizendo não esteja fiel ao que de fato está... Afinal, a gente está no olho do furacão. Mas as projeções do que vem acontecendo e o que a gente tem visto das pessoas na Itália... Eu ouvi uma pessoa dizendo que tem um ator italiano
que a irmã dele morreu dentro de casa, ele tá com a irmã há 2, 3 dias e não tem ninguém para ir lá buscar a irmã dele. Tá morta dentro de casa, na Itália. E não conheço a Itália, mas eu acredito que a estrutura lá da parte de saúde seja mais eficiente do que do Brasil, até pela população ser menor. Quando chegar no Brasil, quando a coisa realmente começar a se espalhar, Deus queira que não se espalhe, Deus queira que, sabe, medidas sejam feitas, mas o papel principal está na mão das pessoas. O governo... Essa coisa que eu falei da eleição, tá tendo eleição aqui. A gente vai tentar daqui a pouco fazer uma live com vocês. Só que eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente não sabe como que faz live. Eu vou procurar agora na internet como que faz. Para quem quiser conversar mais sobre isso e trocar informações, a gente conversar de uma forma direta lá. Então a gente vai para casa agora, eu vou pesquisar como é que faz. E se eu conseguir, a gente conversa por lá. Tá bom, pessoal? Tchau! Tchau, pessoal!